Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial e hoje a gente vai fazer uma borboleta. Eu tô me baseando em uma foto que eu peguei no Pinterest de uma borboleta mesmo e a gente vai começar fazendo o esboço primeiro com lápis do corpinho dela. Então a gente começa com esses três passos, a cabeça, o tronco e a parte de baixo do abdômen da borboleta e a gente vai começar fazendo a parte superior da asa. Nessa angulação, mais ou menos, saindo da parte de cima do tronco da borboleta. E um macete para o formato da asa da borboleta é você pensar que a parte de cima ela tem que lembrar mais ou menos a barbatana de um tubarão. Essa parte de baixo da asa de cima, então, é quase perpendicular ao corpinho dela. E depois você faz como se fosse um S bem suave para unir a parte de baixo e de cima. Agora a gente vai fazer a parte de baixo das asas. Você pega mais ou menos ali na metade da asa superior, aquele ponto ali de partida, e puxa para baixo para fazer a parte inferior das asas. E essa parte aí, ela vem acompanhando a lateral do corpo. Você faz como se fossem ondinhas para unir essas duas partes. E depois, para unir de vez, você faz como se fosse uma gota bem comprida, porque esse tipo de borboleta tem isso. Eu acho muito linda essa borboleta. E perceba uma coisa, que a inserção das duas asas, das quatro partes, então, ela ocorre de forma bem estreita no corpo da borboleta. Ela não pega muita parte do comprimento do corpinho dela. Agora eu venho apagando com a borracha o excesso do grafite para não ficar muito forte depois, para ficar mais fácil de apagar. Eu vou fazer uma base bem aguada dessa tinta verde água na base das quatro asas. Percebam que está bem carregado com água e tinta. Eu não vou fazer essa base seca, eu quero que ela fique bem molhada mesmo, porque o efeito que eu quero, ele só vai acontecer se eu manter ela bem molhada, que é o efeito molhado sobre molhado. Então, eu venho com esse verde esmeralda, fazendo o contorno das duas asas de um lado. Eu quero que essa tinta se espalhe para o centro sozinha, sem a minha interferência. Às vezes eu pigmento um pouquinho mais, para dar uma escurecida em algumas regiões, principalmente na área onde a asa ocorre a inserção da asa no corpo. Com essa primeira camada ainda molhada, eu escolhi um tom de azul escuro para fazer alguns pontos aleatórios para criar um efeito marmorizado na asa dessa borboleta. E do outro lado eu repito o processo que eu fiz na asa esquerda. Percebam que, enquanto eu estou fazendo a asa direita, a asa esquerda está secando devagar. Mas eu não quero que ela seque completamente, por isso eu tenho que acelerar o passo na asa direita, para que ela não seque muito a asa esquerda. Eu quero manter tudo ainda levemente molhado, porque quando eu for fazer os últimos detalhes dessa borboleta, eu ainda quero que ela esteja mais ou menos molhada. Então, eu comecei a passar agora com o pincel bem fino o preto em toda a extremidade. Eu vou deixar a ponta da asa superior mais preta na ponta e próximo ao corpo dela também. Então, eu dou uma caprichada ali, deixando a tinta bem menos diluída, para ficar bem escuro mesmo. E percebam que a tinta tá se espalhando sozinha, porque eu quero esse efeito, eu quero trabalhar com essa tinta com a base molhada. Aí, nessa ponta da gota não tinha água, então eu tô trabalhando sobre o seco, eu consigo fazer detalhes, né? Consigo fazer o detalhe da gota e depois o detalhe do corpo também. Então, enquanto eu estava fazendo a asa esquerda, a asa direita também ainda estava parcialmente úmida. Então, eu consigo ainda fazer o efeito molhado sobre molhado nela também. Ela estava um pouquinho mais molhada que a asa esquerda ainda, mas não tem problema, porque a gente também não quer que fique exatamente igual, né?
Escureci então bastante as extremidades e a inserção da asa no corpinho. A base ainda tá úmida, mas não muito, ela tá quase secando, então eu consigo fazer um pouco mais de detalhe, sem que essa tinta preta se espalhe completamente no meio da asa. Eu não quero isso, eu quero ter um pouco mais de controle. Então, com a tinta bem pouco diluída, bastante pigmentada e com a base da asa só um pouquinho úmida ainda, eu consigo fazer esses risquinhos que são característicos dessa borboleta em cima e embaixo depois. O corpinho tá seco, então eu tô aplicando a tinta bem pigmentada ali, pouco diluída, para fazer com bastante controle o desenho do corpinho. Você também poderia esperar secar completamente essa base azul e verde para fazer esses detalhezinhos em preto no centro da asa. É uma opção também, você teria mais controle, as linhas ficariam mais definidas, mas esse também é um ótimo exercício para você treinar, que dependendo do tempo de secagem da primeira camada, você consegue diferentes efeitos na pintura. Então, essa é uma ótima prática para fazer, para ter controle maior dos efeitos que você quer obter na sua pintura. E agora eu estou terminando o último detalhe, que são as anteninhas, e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, pessoal.